Salve, salve nação de vendedores, Rafael Mendes aqui com vocês e hoje nós estamos num espaço completamente diferente, né? Não estou no estúdio, eu estou aqui na minha empresa, o fundo aqui que vocês estão vendo é a minha empresa, a RP Trader, que é uma empresa que fica fisicamente aqui em Curitiba. Nós terceirizamos a área comercial de várias empresas. E eu tô num domingo, exatamente às 17 horas, num domingo, gravando esse vídeo aqui para você, bem no momento de caos aí no Brasil em relação ao coronavírus, mas como vendedor que sou, como resiliente que sou, como empreendedor que eu sou, estou aqui para gravar esse conteúdo incrível para você vendedor B2B que deseja vender mais, para você que deseja vender sempre e para você que deseja vender com muita qualidade. Galera, eu tenho solicitado para minha audiência, para as pessoas que me seguem aqui no meu canal do YouTube, para as pessoas que me seguem lá, que fazem parte do meu grupo exclusivo do Telegram. Inclusive, se você ainda não faz parte do meu grupo exclusivo do Telegram, dá uma olhada aqui embaixo. Eu tenho um conteúdo diário onde eu posto informações para você vendedor que tem desafios aí no seu dia a dia a vender mais, a superar os seus desafios, a entender que você pode vender mais. E aí galera, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, mas antes eu queria abrir o nosso vídeo aqui com uma frase do Simon Sinek, né, que é um escritor aí que escreveu vários livros sobre liderança. A frase é, inclusive direção, produção aqui, coloca essa frase aqui no vídeo também. Hoje a gente vai brincar bastante com essas questões de frases aqui, tá, produção? A qualidade de um líder não pode ser julgada por suas respostas, mas sim pelas suas perguntas. Repetindo, a qualidade de um líder não pode ser julgada por suas respostas, mas sim pelas perguntas que ele faz. Perguntas inteligentes geram respostas inteligentes. Perguntas de alta performance geram respostas de alta performance. Por isso, o nosso tema de hoje é: eu não sei fazer pergunta para os meus clientes. Escreve aqui, direção. Não sei fazer perguntas para os meus clientes. Galera, esse é um dos temas mais recorrentes aí no dia a dia de um vendedor. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre perguntas. Por que é tão importante fazer perguntas num processo de vendas e como fazer essas perguntas, como estruturar um processo de perguntas. Mas antes de falar sobre perguntas, durante aqui no meu canal, nos vídeos que eu compartilho, lá no meu grupo do Telegram, eu falo muito sobre a necessidade de se colocar na posição do seu cliente, a necessidade de gerar um processo empático, a necessidade de estar presente e estar identificando aquilo que o seu cliente quer dizer. Mas como que eu faço tudo isso? Fazendo perguntas. Mas como eu estruturo essas perguntas? Existe um passo a passo que é fundamental para gerar essa empatia com o cliente, para gerar essa conexão com o cliente. A primeira coisa que você tem que fazer, coloca aqui, edição, é ouvir. Esteja atento a todos os detalhes que esse cliente está falando. Escute, tenha um processo de escuta ativa. Eu me lembro, na minha infância, a minha mãe sempre me dizia assim: Rafael, Deus te deu 2 orelhas, né, e uma boca. Então saiba que escutar, em alguns momentos, é bem mais importante do que falar. Então o primeiro passo para gerar essa conexão, para ter essa abertura que as pessoas desejam é: esteja atento, escute o seu potencial cliente, desenvolva essa escuta ativa. O segundo passo é: faça perguntas, e a gente vai falar sobre essa estrutura de perguntas, como fazer perguntas, né? Perguntas corretas para o seu cliente. E aí o terceiro e último passo é a argumentação. Então a primeira coisa que eu faço é, sim, eu escuto, eu analiso cada detalhe, cada micromovimento que o meu potencial cliente está falando. Depois eu faço perguntas, e aí a gente pode falar sobre frameworks de perguntas ou um processo que eu desenvolvi
de estruturação de perguntas. E o terceiro passo é a argumentação. A primeira dica que eu dou para vocês para estruturar um modelo de perguntas é: faça perguntas que revelem fatos sobre o cliente. O que isso quer dizer? Pessoas amam comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. E pessoas amam comprar que são parecidas com elas. Como assim? Vou contar uma história para vocês. Há cerca de 6 anos atrás, eu passei por uma situação familiar no meu casamento, né? Nós tivemos um problema de ordem de filhos e tal, e me deu um estalo, né? Me deu um estalo que eu precisava proteger a minha família. Então eu tinha um dos meus amigos na época falou: Rafa, o primeiro investimento que você tem que fazer é um seguro de vida. Porque se acontecer qualquer tragédia com você ou acontecer qualquer coisa com você, a tua família está segura. Você tem um seguro de vida para proteger a tua família. Então eu marquei uma reunião. Na verdade, ele tinha uma consultora, né, de seguro de vida de uma grande empresa, que é uma empresa americana, né, que tem uma escola de vendas incrível. E essa vendedora, ela iniciou esse processo de vendas comigo, primeiro escutando, como eu acabei de falar para vocês, e o segundo passo, ela começou a fazer perguntas, né? Perguntas que revelassem fatos sobre a minha pessoa. E foi muito legal, porque ela começou a usar perguntas de situação. Existe um framework chamado Spin Selling, que foi escrito em 1988 por um americano chamado Neil Hackhan, que revolucionou o modelo de vendas consultivas, tá? E aí, o que essas perguntas de situação aconteciam comigo durante esse processo de vendas? Ela queria entender o porquê eu estava procurando um seguro de vida naquele momento. E foi muito legal, assim, porque ela fez perguntas básicas, mas perguntas do tipo: você é casado? Qual é a tua idade? Qual é a sua profissão? Há quanto tempo você mora nessa cidade? Qual é a sua renda atual? E por que você quer se proteger? Então ela foi fazendo perguntas que revelassem fatos sobre a minha pessoa. E naturalmente eu me sentia confortável em revelar para ela. Por quê? Porque qual que é o grande problema dos vendedores clássicos, né? Esses vendedores mais tradicionais? O objetivo deles é vender, né? Na verdade, o objetivo de todo vendedor é vender. Mas esses vendedores mais tradicionais, eles se preocupam muito mais com o fechamento do que com a experiência de compra do cliente. E quando você se preocupa com essa experiência de compra do cliente, é fundamental gerar essa conexão afetiva. E para gerar essa conexão afetiva, é fundamental seguir esse primeiro passo que eu estou falando para vocês, que é descobrir fatos sobre o seu cliente, que é fazer perguntas de situações, perguntas do dia a dia desse potencial cliente para gerar essa conexão, né? Para fazer com que essa pessoa que ama comprar e que odeia que venda para ela passe a comprar de pessoas que são parecidas com ela ou pessoas que se importam com ela. E foi muito legal. Por quê? Porque quando ela fazia essas perguntas para mim, eu me sentia bem, eu me sentia confortável, eu me sentia seguro, eu sentia como se eu estivesse nas mãos de uma especialista. E aqui começou o processo de compra dela. E aí, anos se passaram, eu comprei, né, dessa vendedora de seguro de vida, anos se passaram e eu fiz uma consulta, cerca de 6 anos depois, eu fiz uma consulta com um psiquiatra. Eu faço terapia e super recomendo, acho que é super legal para qualquer ser humano, né? É um processo de evolução constante. E aí eu fui num psiquiatra de uma época para entender algumas coisas, tal, um processo que eu estava passando. E eu lembro que esse psiquiatra, ele já estava atrasado para me receber. Eu fiquei esperando 25 minutos na sala de espera.
Então a secretária me deu sinal para entrar na sala do psiquiatra e eu entrei. E como ele estava atrapalhado, ele estava atrasado e ele tinha outros pacientes para atender, o que ele fez? Ele não fez nenhum tipo de pergunta. Na verdade, ele fez uma pergunta. Tá, deixa eu tentar entender por que você está aqui. E eu sou vendedor, né? Eu sou mais comunicativo por natureza. Eu comecei a falar. Mas chegou no momento da consulta com ele, eu já estava me sentindo desconfortável, assim, porque eu via o quão preocupado ele estava em atender os próximos pacientes e me dar um diagnóstico rápido, assim. Então a consulta levou cerca de 35 minutos e ele tinha feito 2 perguntas. E as 2 perguntas que ele fez, a primeira foi porque eu estava ali e a segunda era se eu era alérgico a algum tipo de medicação. No final da consulta, ele me ofereceu uma medicação. Na verdade, ele receitou um remédiozinho para ansiedade, mas hoje eu não tomo nenhum tipo de remédio para ansiedade, eu faço meditação, eu faço esporte e isso me ajuda bastante em relação à ansiedade. Mas eu confesso para vocês que a experiência foi muito desagradável, assim. Eu sentia como se ele não me conhecesse. Eu me senti como alguém quando alguém de um telemarketing liga e essa pessoa já começa a oferecer um produto para você e ela não pediu, né, ela não atuou de maneira permissiva, né, ela não foi gentil com você. Então eu tive 2 experiências completamente diferentes aqui. Aqui eu tive a vendedora de seguro de vida que buscou fatos sobre a minha pessoa, sobre o meu dia a dia, sobre o meu casamento, sobre a minha vida como gerente comercial, que eu era na época de uma empresa. E eu tive aqui, 6 anos depois, uma situação com um psiquiatra que simplesmente fez 2 perguntas e eu me senti super, super mal atendido por ele. Então, se você quer fazer perguntas para os seus clientes, se você não sabe como fazer perguntas para o seu cliente, não se esqueça do passo a passo que eu te falei. Primeiro, escute, né? Tenha essa escuta ativa, bem estruturada na sua mente. Segundo, faça perguntas. E terceiro, você começa a argumentar. E como eu faço perguntas? A primeira dica de fazer perguntas é procure descobrir fatos sobre o seu cliente. Ok? A segunda dica que eu te dou em relação a fazer perguntas faça perguntas que revelem a atitude do seu cliente em relação à situação que você havia perguntado. Como assim? Reforçando, na verdade escreve aqui direção. Faça perguntas que revelem a atitude do seu cliente em relação à situação. Então, quando a vendedora de seguro de vida começou a fazer perguntas sobre situação, né? Perguntas que revelassem fatos sobre a minha vida, eu me lembro que ela perguntou para mim, se eu era casado, e eu disse que sim, e ela perguntou se o seguro de vida era importante só para mim ou era importante para minha família também, no caso a minha esposa, e eu disse que era para mim, Rafael Mendes, era muito mais importante para minha família, né? Por eu saber que a minha família estaria bem cuidada, do que para mim como ser humano, né? Para me proteger, alguma coisa do gênero. E aqui ela começou a entender que tipo de reação em relação aos fatos eu tomaria. E aqui é bem importante a gente entender algo que a gente chama de metaprogramas, né? Que é a maneira como nós filtramos as nossas informações, tá? Existem mais de 15 metaprogramas que a PNL diz que existem, né? que ela mapeou, que ela analisou, né? E existe um metaprograma que a gente chama de... Existem pessoas que filtram suas experiências buscando prazer, e existem pessoas que filtram suas experiências fugindo da dor. E esses
esses dois modelos, ou buscando prazer ou fugindo da dor, ele está muito relacionado ao seu momento de vida. E naquele momento de vida, eu estava querendo fugir da dor, porque a gente tinha acabado de passar por uma adversidade. Então essa vendedora me perguntou o seguinte, olha que legal, ela entendeu isso, ela entendeu que eu estava fugindo da dor. E aí ela fez uma pergunta em relação à minha reação às situações que ela havia perguntado na primeira parte da estrutura. Ela perguntou, Rafael, o que aconteceria com a tua família caso você sofresse um acidente grave e você viesse a falecer? E aí eu disse, olha, não seria muito fácil para minha esposa no início, até porque a gente complementa a renda, nós dois complementamos a nossa renda, e fora toda a questão emocional, mas a questão financeira seria bem difícil no início. Lógico, ela iria procurar formas de resolver isso depois, mas eu sei que ela passaria bastante dificuldade. E aí olha o discurso que ela começou a utilizar. Ela falou assim, Rafa, há 2 anos atrás eu vendi um seguro de vida para um jovem, para um rapaz da mesma idade que a sua. E esse jovem, ele infelizmente tinha uma bala alojada na cabeça. E 3 meses depois, ele ficou com essa bala durante 5 anos. E 3 meses depois, ele numa situação de jogar futebol, a bala se moveu na cabeça dele. Ele não tinha como retirar. Os médicos diziam que a bala poderia se mover, mas a probabilidade era muito baixa. E a bala se moveu. E naturalmente ele veio a falecer, né, com a movimentação, tal, foi para a UTI e tal. E olha o que aconteceu, Rafa. O simples fato dele ter um seguro de vida, né, proporcionou um recurso financeiro para a esposa dele e para a filha dele passar por um bom período de tempo, uma segurança, né, uma estabilidade financeira. Qual seria a sua reação, Rafa, se acontecesse qualquer tipo de adversidade com você? Eu disse para ela, olha, de total frustração, de total impotência de não ter me preparado para cuidar da minha família. Então, pessoal, olha que legal isso. Como que você, vendedor B2B, pode estruturar as suas perguntas, né? Esse desafio que você tem de, eu não sei o que perguntar, não sei como perguntar para o meu cliente. Então, o primeiro passo é faça perguntas que demonstrem fatos, né? que extraia fatos, que extraia situação desse potencial cliente. Na segunda etapa, faça perguntas que demonstrem a reação desse potencial cliente em relação a esses fatos. Perguntas que possam demonstrar essa reação dele. O que aconteceria se deixasse disso acontecer? E a terceira etapa para estruturar boas perguntas esteja pleno nesse momento. Demonstre um interesse genuíno pelo cliente. E aqui é o momento de só observar. Então, durante esses 3 passos aqui, para você que não sabe fazer perguntas, faça perguntas de situação, perguntas que demonstrem fatos desse cliente. Depois, faça perguntas que olhe para as reações desse cliente em relação aos fatos. E a terceira etapa, coloca aqui, edição, a terceira etapa demonstre um interesse genuíno por esse cliente. E aqui que é legal, que você já pode começar a usar argumentações. Como assim? Essa vendedora de seguro de vida, bem nesse momento, ela falou para mim, Rafa, eu tenho 2 filhos. E os meus filhos, um é de 15 e o outro é de 8 anos de idade. E os meus filhos, eles já estão seguros, assim. Na verdade, cada um deles eu já tenho 2 seguros de vida, porque se acontecer qualquer coisa com eles, eu tenho seguro de vida, né, para protegê-los até de uma doença, alguma coisa do gênero, ou no mínimo, num período X de anos, Rafa, eu posso resgatar todo o dinheiro investido nesse seguro. E aí uma vez eu pego esse dinheiro e posso, comprar um apartamento para eles, posso ajudar
na faculdade. E olha uma outra argumentação que ela utilizou, tá? Por quê? Porque ela estava ali, ela demonstrava esse interesse legítimo, a linguagem corporal dela demonstrava esse interesse legítimo. Ela me olhava nos olhos, o movimento do rosto dela era um movimento de verdade, um movimento sensível àquilo que eu estava falando. E aí ela contou uma informação que eu não sabia. Ela contou, eu nem sei se é verdade, eu não pesquisei isso, para você ver como me envolveu. Ela falou: Rafa, no Japão, as crianças saem da maternidade com o seguro de vida já pronto, já segurado as suas vidas, porque pode acontecer qualquer coisa. Cara, essa reunião com essa vendedora demorou 30 minutos. No final da reunião eu já estava assinando a minha pólice. Por quê? Porque ela usou essa estrutura para fazer perguntas. Primeiro, ela fez perguntas que demonstrassem situações e fatos sobre a minha vida. Depois, ela fez perguntas que demonstravam, que faziam relações aos fatos. Ela fazia perguntas que demonstravam, que me provocavam a demonstrar qual era a minha reação se aqueles fatos ou dados não acontecessem. E a terceira etapa, ela demonstrava um interesse legítimo em relação à minha pessoa. E foi muito legal a experiência, assim. Eu sou fã dessa vendedora, até hoje eu tenho um produto com ela, a gente tem um relacionamento muito legal, assim, já é um relacionamento aí de 6 anos como cliente dela. Então, se você, vendedor, tem essa dificuldade de fazer perguntas, eu não sei como fazer perguntas para o meu cliente, não esqueça esses passos. O primeiro é: escute. Segundo, faça perguntas. Terceiro, argumente. E a estrutura consiste nos 3 passos. Primeiro passo, faça perguntas de fatos, de situações desse cliente. A segunda estrutura é: faça perguntas que demonstrem quais seriam a reação desse cliente se ele não resolvesse aquela situação. E a terceira etapa, demonstre um interesse legítimo e genuíno. E quando você demonstra esse interesse legítimo e genuíno, aqui você começa a argumentar, a utilizar os seus argumentos de vendas. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, eu quero fazer um pedido para você. Olha, eu estou aqui no domingo gravando esse vídeo para você aqui, na minha empresa, não tem ninguém, tá eu sozinho aqui. Na verdade, a senhora da limpeza tá ali na cozinha. Eu estou aqui, eu e a senhora da limpeza, preparando o nosso espaço, e eu estou aqui gravando para você esse vídeo. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus vendedores, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, entra aqui no meu grupo do Telegram, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem um conteúdo rico para você, tá bom? Tamo junto, galera. Fui! Valeu!